Oi, gente, eu sou o arquiteto Vitor Alves Braga e hoje viemos visitar um projeto com produção completa. Toda a iluminação foi a LED e a gente pensou em trazer essa harmonia completa para o ambiente, desde a parte do neoclássico até a parte dos mais modernos. O próprio teto a gente pensou em trazer essa característica mais limpa e ao mesmo tempo que tivesse elementos que remetessem ao neoclássico, assim como a gente teve os Beaux-Arts nas paredes. Na hora que a gente compôs todo esse espaço, foi pensado para que a gente conseguisse atingir essa característica de leveza. Então, por exemplo, a gente tem o piso elevado na parte da varanda, do qual nós colocamos justamente um perfil de LED para criar esse cenário realmente de um elemento mais alto dentro do espaço como um todo. A mesma coisa acontece na hora que a gente compôs essa parte dos painéis, né? Nós tivemos exatamente essa ideia de trazer uma linearidade nessa parte da varanda. Como tiramos a porta que anteriormente integrava esses dois espaços, criamos esse piso mais elevado e esse pórtico que marca exatamente o espaço que é a varanda e a sala. Apesar de termos ambientes integrados, eles também são virtualmente separados. Sempre pensando em ambientes integrados, nós criamos esses níveis e camadas diferentes para o espaço. Essas camadas conseguem trazer profundidade e harmonia. Por exemplo, esse próprio painel que foi iluminado com fita de LED, ele traz essa camada a mais para o espaço junto da parede. Ao mesmo tempo, a gente tem um espaço bem integrado e muito linear por causa dos espelhos, que conseguem refletir tudo que a gente tem de belo para cá e para lá. Um dos pontos fortes para esse projeto também foi esse nicho, né? A gente teria um ponto de destaque na parte da sala de jantar, onde junto com o pendente ele criasse harmonia para esse espaço de maneira mais uniforme. Ainda seguindo com elementos mais orgânicos, nós quisemos criar esse lavabo, que era um espaço bem reduzido, mas ao mesmo tempo teve uma oportunidade muito boa de trabalhar as formas curvas, tanto na cuba, que é esculpida, com iluminação para baixo, e também no espelho redondo. Essa iluminação continua por todo o banheiro. Quando a gente faz a composição, ele consegue ficar num tom mais aconchegante e ao mesmo tempo num tom mais vibrante quando necessário. Afinal, ele é um lavabo social. A intenção também é criar essa porta mimetizada. Quando fizemos a integração e a separação do ambiente, que é sala, e ao mesmo tempo os ambientes íntimos dos quartos, a gente quer fazer essa integração plena para esse lado aí. E aqui me acompanha para a gente ver um pouco dos quartos. O primeiro quarto é do filho mais velho. A intenção foi trazer esse ar mais pré-adolescente e jovem, e ao mesmo tempo que eu tenho elementos mais no final da infância, digamos assim, e a gente consegue seguir durante bastante tempo. As tonalidades principais que nós utilizamos foi esse tom de azul, né, onde ele é bem ressaltado pela iluminação. A gente tem exatamente esses perfis de LED sendo mimetizados aqui junto do móvel da parte superior, ao mesmo tempo que ele faz da cabeceira de baixo para cima. A gente tem muitos quadros e objetos pessoais decorativos do cliente, então a gente quis, por exemplo, destacar esses elementos com iluminação, seja nos focos principais, né, seja na questão dos objetos que ficam sobre nicho. Então, esses nichos são iluminados para poder ter pontos de destaque de fato. A iluminação principal do teto ficou justamente por essa parte onde a gente tem esses perfis embutidos e eles são iluminados. Então, eles têm uma cavazinha e eles são sem borda, ou seja, o no frame. Aqui a gente vai visitar agora o quarto do filho mais novo. A intenção de trazer esse quarto, apesar de trazer equilíbrio entre os dois filhos, também foi trazer um elemento mais leve, ou seja, as cores são mais neutras, ao mesmo tempo que eu tenho um azul, é um azul mais claro. A gente quis ressaltar a iluminação, ou seja, na parte principal, com os perfis de LED, mas também a iluminação indireta, que traz essa harmonia principal para o ambiente. A gente sempre quer trazer esses elementos que façam equilíbrio entre as cores. E assim, por ser um filho mais novo, ele tem um quarto mais clean. Aqui a gente vai ver o escritório, né? Abrindo essas duas portas, nós tornamos ele extremamente amplo, ao mesmo tempo que charmoso. Trouxemos todos os elementos mais leves em relação à tonalidade das cores, né? Cores mais sofisticadas, como o dourado, o branco, o próprio vidro. E a gente quis trazer ressalto a isso, principalmente na parte onde ficam a biblioteca, onde todos os livros estão iluminados, né, com perfis de LED e direcionáveis também focados para os objetos de decoração. Outro ponto importante é ressaltar que nas bancadas de trabalho, estações sempre tem que estar iluminada por cima. Então eu tenho um circuito exclusivo para essa iluminação, onde eu consigo destacar e deixar uma área de trabalho mais prática e útil. E por último, mas não menos importante, a Suite Master. Um ambiente extremamente aconchegante, onde o objetivo principal é trazer harmonia, então os elementos foram mais neutros. Ao mesmo tempo, eu tenho cores amadeiradas que trazem esse relaxamento, trazem essa harmonia que proporciona justamente ao casal essa possibilidade de ter momentos únicos e experiências exclusivas. A gente criou, na parte da penteadeira, iluminações embaixo
e em cima, pensando justamente na iluminação frontal do rosto. Em contrapartida, na parte das cabeceiras tem a ligação individual de cada arandela para cada um dos dois do que utilizam o quarto. A iluminação, assim como no outro quarto do filho mais velho, a gente tem esses perfis no frame no teto. E criamos ainda mais essa varanda integrada, exclusiva do casal. Nessa suíte, a gente fez a integração da varanda trazendo o mesmo revestimento madeirado que a gente utilizou na sala, ao mesmo tempo que a gente tem esse pórtico principal, criando esse ambiente exclusivo do casal. Então, seja com a mesa, a parte de adega, temos um elemento que consegue trazer harmonia e utilização prática, não só da varanda principal, como também dessa segunda varanda secundária aqui do espaço. Temos um guarda-roupa embutido ainda para apoio, né? E os perfis trazendo iluminação principal e, claro, luz quente sempre prevalecendo nesses ambientes mais íntimos. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha e para mais conteúdos como esse, siga o perfil da Aled e também o meu, Vitor Alves Braga Arquitetos. Tchau, tchau, até logo!